Marte e Sol chegam ao auge desse ciclo atual no dia 8/12, às 2h41 da madrugada, e a gente vai ver as emanações, o que vem ao auge sobre as nossas realizações, sobre as nossas ações. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos entender um pouco mais desse movimento, das energias que vão ser desencadeadas a partir de agora. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação, não precisar assistir o vídeo todo se não quiser. Compartilhe com amigos e pessoas que possam se interessar por essa mensagem. O canal é independente e quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. E como eu falei, o Marte é a nossa força guerreira interior, aquele impulso para realização, o impulso de ação naquilo que a gente busca realizar, dos nossos desejos, nossas vontades, a raiva, tudo aquilo que nos move, nos move internamente, agita o nosso interior. É também o tesão, o ímpeto de luta, Muitas vezes a gente sai brigando aí, usando essa força de Marte. Ele representa o masculino, esse impulso que nos leva à ação, que muitas vezes é desencadeado pela raiva. E quando é iluminado pelo Sol, a gente tem o auge do ciclo, numa oposição ali, é o momento que vem à tona, traz os resultados, se a gente agiu, se a gente realizou, porque o Marte é o braço do Sol, e ele é que sai para realizar as vontades. O Sol fica querendo um monte de coisa, mas é o Marte que sai para o mundo e vai buscar realizar. É essa força que a gente tem que ter empregado desde outubro de 2021 para a realização. E se a gente fez de acordo com os potenciais, de acordo com a capacidade e vontade de cada um, a gente começa a ter os resultados agora. E se não foi feito, a gente vai ter a clareza, porque o Sol traz um brilho, uma luz, ele lança esse foco na ação para que a gente veja o que ainda é necessário fazer, o que ainda pode ser feito para alcançar os resultados dentro daquilo que a gente quer ainda neste ciclo. Então, se você está aí pensando, mas eu não fiz nada, e agora, o que vai acontecer? Ainda dá tempo, mas precisa agir conforme as energias estão desenhadas aqui, vocês vão ver na mandala, e colocar tudo em prática, efetivamente ir para o mundo, agir, trazer essa força guerreira interior e buscar os objetivos com muita garra. E para vocês se orientarem, busquem aí na memória, no caderno de vocês, porque essa conjunção começou lá no dia 18 de outubro de 2021. Então foi o momento que esse ciclo iniciou essa energia. É um novo momento em que o Sol e o Marte fizeram conjunção, irradiando muita força, muita clareza, e tudo que teve ali uma importância, seja no campo da ação, daquilo que você estava fazendo, começou a fazer a partir dali. No trabalho, porque o Marte está muito relacionada ao trabalho, porque é a força que a gente usa para manifestar aquilo que a gente quer, trabalhando, não tem outro jeito. No mundo da matéria, no plano denso que estamos, tem que pôr a mão na massa mesmo. E é o Marte que faz esse trabalho. Então tudo que começou a partir do dia 18 de outubro tende a dar frutos agora. A primeira quadratura, ou seja, a tensão ali para desenvolvimento, foi no dia 27 de agosto de 2022. Então teve um período aí, desde outubro do ano passado até agosto desse ano, que a gente teve um crescimento das energias, dos potenciais, e muita coisa pode ter sido feita, Então, aquilo que foi plantado nesse período, um tempo maior, começa a dar os frutos agora. A oposição, que acontece agora, no dia 8 de dezembro, e começa a finalização no dia 16 de março de 2023. Ou seja, nós temos de dezembro até março para realizar tudo aquilo que ainda não foi feito e alcançar os objetivos daquilo que foi traçado. E se você está aí pensando, mas eu não tracei nada, analisa bem, porque tenho certeza que essa energia se manifestou na sua vida de alguma forma. Muitas vezes a gente pensa que não, só porque a gente não, não comecei um novo trabalho, não fiz nada, a gente tem a impressão de que nada aconteceu. Mas se a gente olhar direitinho, a gente vai ver
que o potencial de brilho pessoal a partir das ações, de realizar as nossas vontades, teve alguma coisa que aconteceu a partir do dia 18 de outubro de 2021 para cá. Então, tem todo esse período aí para realizar, para buscar os desejos, as vontades, não importa o que seja, de acordo com cada um, com a reflexão, com o querer interno de cada um, vai ter até 16 de março para realizar. E não é que a partir da finalização tudo acabou, não dá mais tempo, não. Ali a gente começa as reflexões de pensar o que foi alcançado, o que não foi, daquilo que precisa ser melhorado, abrindo o caminho para um novo ciclo, o que vai acontecer somente no dia 18 de novembro de 2023. Então a gente tem aí praticamente um ano de trabalho, e durante esse período de finalização, às vezes é um pouco mais difícil, né? Desafiador, vamos colocar assim, de fazer as coisas, mas não é que não pode fazer, que a gente precisa, então acabou, foi até aqui, não. Ainda é um aspecto tenso, então a gente precisa empregar um pouco mais de energia para ter os resultados. E vamos dar uma olhada no recado da mandala, que essa mandala tá uma das mais incríveis que eu já mostrei aqui para vocês. E se a gente empregar todos os pontos, as energias, de acordo com o que está apontado ali, a gente pode alcançar, sim, resultados muito interessantes. Então dá uma olhada que tá bem legal essa mandala. Essa é a mandala do momento em que Marte e Sol vão fazer o aspecto de oposição de colheita no dia 8 de dezembro, às 2h41 da manhã do horário de Brasília. E de cara, o que a gente já vê aqui? O Sol passando a 16 graus do signo de Sagitário, o Marte ainda retrógrado a 16 graus do signo de Gêmeos, conjunto Lua. Então esse é o momento da colheita, né, da oposição do ciclo de Marte e Sol, iniciado lá no dia 8/10/2021, então percebam o tempo que a gente está trabalhando, e além disso é o momento da lua cheia, né? Então vem à tona também toda a energia do ciclo atual lunar, desses 20 e poucos dias, 28, 29 dias que dura o ciclo lunar, é o auge desse ciclo, então a gente tem uma colheita dupla. E de cara a gente já tem uma energia muito maior, muito forte aí, né? Primeiro porque o Marte e o Sol fazendo essa oposição, como eu já falei para vocês, o Marte é aquele que vai buscar realizar as vontades do Sol. Então tudo que a gente vinha trabalhando desde o dia 8/10 do ano passado, agora começa a dar frutos, né? Mostrar aí, a vir à tona, né? A gente tem maior clareza, ou aquilo que não foi feito a gente tem que acelerar para ter resultados. Com o seguinte detalhe, a gente vai ter um impulso não só de Marte, de realização, mas um gatilho também emocional. E é interessante porque eu falei no vídeo do ingresso de Marte em Áries, que também formou uma conjunção com a Lua, e essa força emocional seria muito importante, né? A gente teria que começar a compreender cada vez mais o nosso lado emotivo, como funciona, as oscilações, nossos humores, o que atrapalha, o que não atrapalha, porque ia ficar por mais 2 anos e meio. E em vários outros mapas eu já mostrei aqui que há aspectos fortes entre Marte e Lua. E mais uma vez aqui a gente tem o auge de um ciclo, de algo que foi iniciado em 2021, né? Agora vindo à tona também com esse que emotivo, né? E aquilo que muitas vezes movimenta esse Marte, deixa ele ainda mais impulsivo. É uma lua em Gêmeos, é uma lua um pouco mais racional, mas ainda não deixa de ser a lua, né? A lua é o nosso emocional. São as emoções, são todas essas questões muitas vezes ligadas ao feminino. Tudo isso vem à tona nesse ciclo. Então a gente precisa prestar muita atenção, porque aquilo que foi iniciado pode ser atrapalhado até por essas
oscilações de humor, por essas mudanças de humor. Ou pode ser beneficiado se a gente souber lidar com isso. Então, digamos, desde que o Marte entrou lá em Áries, a gente vem trabalhando o emocional, porque entende a importância, entende que seria indispensável, como está mostrando nesse mapa aqui mais uma vez. E vem trabalhando tudo isso, então a gente consegue usar toda essa carga emocional a nosso favor e não ficar à mercê dela. Mas se a gente não faz esse trabalho, se a gente não lida aí com as nossas bagagens emocionais, o que acontece é de vir uma grande carga à tona, e essa carga muitas vezes nos leva a tomar medidas impulsivas, a tomar atitudes que acabam atrapalhando aí o resultado desse ciclo. Então é um momento muito delicado, tem que prestar muita atenção nesse sentido. Usar a nosso favor é ter consciência, mas também fazer na prática, né? Não adianta só ficar, como eu sempre falo aqui, ouvindo, assistindo e não fazer nada. A gente precisa ter consciência, precisa colocar a mão no peito mesmo e ouvir a voz ali do coração, o que a gente está sentindo e agir, né? Muitas vezes a gente ignora, a gente foi ensinado dessa forma. Eu sempre falo quando tem aspecto de lua. A gente aprendeu que emoções é bobagem, é coisa que tem que ignorar, tem que varrer para debaixo do tapete. E aí vem nos momentos desses aspectos mais importantes, tem sido assim esse ano, que eu acho incrível mesmo, um toque dos astros mostrando para a gente que a gente precisa sim aprender a ir além dessa questão racional, né, de só pensar que no intelecto a gente resolve tudo. Então a gente precisa compreender as nossas emoções nesse momento, mais uma vez, porque senão a gente está colocando em risco tudo aquilo que a gente vinha fazendo desde um ano atrás. Então, assim, é maravilhoso isso, é algo que é incrível ver isso, mas mais do que isso, é preciso colocar em prática, é preciso entender cada vez mais esse nosso lado emocional e parar de achar que é bobeira, parar de achar que é frescura, usar isso a nosso favor, tem um potencial. A Lua traz o potencial de criação, de fertilidade, de gestação, de intuição, de tudo isso que é subjetivo e que muitas vezes o Marte, que simboliza o masculino, ignora. Então olha só, olha a mensagem que a gente está recebendo, né? Tudo isso iluminado pelo Sol. Então é como se os astros dissessem, olhem, vocês que são mais marciais, que tomam as atitudes e que saem fazendo, acontecendo, pare e olhe, porque a resposta que vocês estão procurando muitas vezes está nesse lado emocional, que vocês não lidam tão bem. No momento em que a gente tem, dos dois lados, a gente tem signos com essa energia masculina mais forte, Sagitário e Gêmeos. Então a gente tem que olhar, né, nesse momento todo de muita energia, muitas vezes de ação, de impulso, de entusiasmo com o Sol passando em Sagitário, a gente tem que parar, respirar fundo e olhar para como a gente está se sentindo em relação às nossas ações, às nossas atitudes, para realizar aquilo que a gente quer. Não é para simplesmente desperdiçar tempo, achar que é sabe? Não, é para que a gente alcance resultados, para que a gente afie a espada, para que a gente melhore as nossas habilidades como seres humanos, como pessoas, na capacidade daquilo que a gente sente e não ficar à mercê das oscilações como se fosse, né, uma maré aí nos oceanos. Então, esse é um momento que a gente pode rever tudo isso, aplicar efetivamente e garantir que as nossas ações alcancem resultados dentro daquilo que a gente dentro daquilo que a gente se propôs. E são aspectos tensos, né, de oposição, então praticamente impossível não parar e olhar para isso. Quem não está aqui assistindo, quem não tem consciência disso, vai sentir uma carga, um impulso emocional que pode vir de fora, mas ele vem de fora para estimular essa explosão quase emocional.
vai ter um quê mais intelectual, então pode ser uma irritação que se manifesta mais na mente, mas vai ter a carga emotiva de alguma forma. Geralmente eu nem coloco tanto essa informação, mas no momento aqui está na casa 8. A casa 8 é crise, é transformação, a partir de tabus, a partir daquilo que a gente esconde. É a casa que muitas vezes traz o quê de morte e renascimento. Então essa carga vem para que a gente se transforme no sentido de agir. Então vem algo que é emocional, né? Vem aquela água, inunda tudo, para que tenha uma descarga emocional, e muitas vezes isso pode levar a gente a agir de qualquer jeito, porque é o Marte lá, de novo, né? Doido, perdido em Gêmeos, dinâmico demais, solto demais. Então a gente precisa respirar, né? Nós não vamos deixar de agir, porque nesse momento aqui a gente vai ter a clareza de tudo aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Então a gente vai ver tudo isso nitidamente e a partir dali consegue ver melhor quais são as ações que têm que ser tomadas para que a gente alcance os resultados dentro daquilo que foi proposto. Então é isso tudo assim, né? De cara, isso tudo que vem esse auge. E é um ciclo que vai até novembro de 2023. Então a gente está falando de um período enorme, aí, de um ano praticamente para trabalhar tudo isso. Além disso, a gente tem também o ascendente em Escorpião, pedindo mais uma vez essa transformação, que eu falei, transformar o comportamento, transformar as nossas atitudes, como a gente, né, se porta, trazer uma coisa mais energética, mais passional à tona, que é do signo de água, para muitas vezes alavancar a energia que a gente está precisando e ir lá e fazer o que for necessário, fazer o que for o que a gente precisa fazer para alcançar os resultados. Então tem que pegar todo esse potencial que muitas vezes pode ser usado até para cura e usar isso a favor. Mas para isso é preciso entender e não só simplesmente sentir, né? Ser levado aí por algo que pode vir de fora, pode vir de dentro, que tem um único fim de descarga emocional. Além disso, a gente tem o meio do céu, o destino desse período em Câncer. Então, pede um pouco desse quê de empatia, de sensibilidade. O Escorpião também, né? Porque o Escorpião ele é mais intenso naquilo, mas ele também mexe com questões do emocional, da subjetividade, dos tabus. Já o Câncer ele tem um quê mais acolhedor, mais de nutrição, de proteção, porque é o signo regido pela Lua. E a Lua que está onde? Em conjunção com Marte, em oposição ao Sol. Então, de novo, né, a gente tem aqui a ênfase dessa energia, a importância de ter publicamente, né, de ser capaz de se colocar no lugar do outro, de ter um toque mais sensível nas atitudes, porque aqui a gente está falando dos temas de Marte, para alcançar os resultados, para movimentar os resultados. E vocês vão rir agora, porque tanto o Sol, que está a 16 graus de Sagitário, quanto o Marte a 16 graus de Gêmeos, formam aspectos com Saturno. O Sol está aproximando de Saturno e Marte está distanciando porque está retrógrado, mas ainda forma um trígono. E o Sol um sexto. Uma energia que pode ser ancorada na autorresponsabilidade, na maturidade, em reconhecer as nossas limitações, aquilo que a gente tem de fato, a nossa realidade. Lembrando sempre, quando eu falo realidade, não é a realidade do que está acontecendo na política, na economia, no mundo em geral, mas naquilo que a gente tem mesmo de resultado na nossa vida. E se a gente não olhar para isso, a gente está correndo atrás de uma ilusão, correndo atrás de uma miragem. E aí o Saturno ajuda a ancorar tudo isso com essa sensação de limitação, de restrição, para que a gente consiga fazer com mais calma, com essa questão do tempo, né, de respirar. Então vem aquele impulso que a princípio vai me dar aquela carga de raiva, de
de quase explosão emotiva, e eu respiro um pouco e trago essa energia do trígono de, não, peraí, calma, não vou ser levado pelas minhas paixões aqui que estão infladas. Peraí, deixa eu pensar, dentro daquilo que eu tinha me proposto, tá sendo legal, não tá? Respira, mesmo que a sensação muitas vezes é de ter dado uma freada naquele impulso, muitas vezes não, mas olha com calma e direciona melhor a energia. Pega a intuição, né? Põe o emocional a seu favor e sente aquilo que você precisa sentir, mas direciona as energias, direciona com cuidado e com maestria, com eficiência, com responsabilidade para alcançar os resultados. E como eu falei, essa energia aí vai até março de 2023, na verdade, que é quando esse ciclo começa a finalizar, o ciclo de Sol e Marte, do ciclo daquilo que o Marte está buscando realizar as vontades do Sol. Então, a gente tem até lá para aplicar tudo isso, né? Usar essa energia a nosso favor e ter os melhores resultados. E é isso que eu vejo nessa mandala aqui, né? Uma coisa incrível, vocês viram aí as energias, os desenhos do momento, porque a gente pode, o potencial enorme que a gente tem para trabalhar, espero que todo mundo aproveite isso. Tá, então visto todo esse potencial que a gente tem que fazer, cuidado emocional, ter a clareza e até de certa forma a humildade de admitir para si mesmo aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Não adianta pensar, ficar no mundo da ilusão. Vocês viram lá que o Saturno está envolvido, então não adianta muito deslumbrar, perder o contato com a realidade, porque senão não vai alcançar nada. Lembrando que o Mercúrio também está em Capricórnio, como eu falei no vídeo anterior, então tem aí uma energia muito forte nesse sentido. Então é pegar e fazer essa análise, né? Ver o que foi feito de fato, o que ainda precisa fazer. Então se em outubro de 2021 tinha um plano talvez de mudanças, muitas vezes de emprego, de abertura de empresa, de novas ideias, novos produtos, enfim, tudo isso, não importa o que seja, de viagens, tudo isso. O que foi feito efetivamente? Quais foram os resultados? Tá legal? Ainda preciso trabalhar mais, empregar mais energia, eu preciso impulsionar isso de alguma forma, eu estou evitando fazer as coisas. Então é nesse sentido aí que precisa ser pensado. E, mais uma vez, o emocional, vocês viram lá, indiscutível, Marte e Lua conjunto, ou seja, as oscilações, as mudanças de humor podem causar uma impulsividade, pode fazer a gente agir de qualquer forma, e aí o resultado é, assim, não tem como precisar o que vai acontecer, né? Se a gente sai fazendo um monte de coisa sem pensar direito, com Marte em Gêmeos, dinâmico lá, como eu falei, não vai, a chance é que a gente se perca nessa, né, toda essa energia, toda essa agitação, esse dinamismo louco às vezes, pode fazer com que a gente não haja naquilo que é necessário ou da forma que é necessário e leve a gente a simplesmente estar agindo por impulso. A impulsividade é muito boa, já falei isso aqui outras vezes, quando a gente está paralisado. Mas quando a coisa fica dinâmica demais e a gente faz um tanto de coisa e nada, a chance é de não alcançar resultado nenhum. Então precisa focar, precisa aterrar, né? Como eu falei ali na mandala, respirar um pouco, trazer um pouco desse Saturno, planejar e agir com uma maior eficiência. Porque aí, na hora que, é como disparar uma flecha, né? À medida que vai melhorando ali a precisão, o ângulo e tudo mais, você alcança, chega cada vez mais próximo ali do centro do alvo. É isso, não tem outro jeito, a gente tem que trabalhar desse jeito para conseguir alcançar, né, correr atrás de tudo aquilo que teve esse prazo todo para fazer e não foi feito muitas vezes, ou ainda se foi feito e não trouxe os resultados esperados. Então, empregar essas energias nesse sentido vai ser muito positivo, vai ser muito bom. Tem um potencial lá que vocês viram que pode ser usado às vezes de uma sensibilidade, de uma empatia, né? De muitas vezes ligado até questões tradicionais,
do signo de Câncer no meio do céu. Então a gente precisa pensar também essa parte toda, como que a gente vai abrir o caminho com isso. Porque se ficar muito restrito, muito limitado às formas tradicionais, pode ser que não alcance os resultados. E também continuar acreditando naquilo que foi iniciado, naquilo que você se propôs fazer. Não adianta nada se não tiver esse entusiasmo com do Sol em Sagitário. Então é empregar essa fé, mas não é a fé só na crença religiosa, muitas vezes. Não, é acreditar naquilo que está fazendo, acreditar em si, acreditar que cada um de nós tem um potencial para realizar, independente do que seja. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui por acaso. Então é acreditar que a gente está caminhando de alguma forma, buscando as visões de cada um de nós, enxergando longe, né? Expandindo o nosso brilho a partir do momento que a gente consegue enxergar além do que está à nossa volta. Então muitas vezes, se não tem situações legais aí no trabalho, da empresa, no dia a dia, enfim, nos relacionamentos, eu posso enxergar além disso e ver que eu estou fazendo algo que é maior até mesmo do que eu, que é maior daquilo que parece ser o meu dia a dia. Então é trazer essa visão de que realmente a gente está fazendo algo que acrescenta positivamente, que impacta positivamente o mundo e as pessoas com que a gente convive. Então é nesse sentido que eu trabalho a fé, que trabalho a crença, e a partir dali a gente irradia o brilho, e a partir dali a gente age, né? Como eu falei, atirando a flecha no centro do alvo para alcançar os objetivos e ter as realizações das nossas vontades e desejos, vibrando positividade, vibrando algo que vai além de simplesmente estar fazendo alguma coisa, né? Então, se vamos pegar o exemplo do trabalho, não é só um trabalho. O trabalho é a força que a gente utiliza para realização, para autorrealização. É que a gente acha que trabalho é obrigação, um monte de coisa, mas não é isso. A gente pode ter essa outra visão de que a gente está fazendo algo para nós, não só trabalhando, né, cumprindo horário para ter um salário, enfim, essa coisa toda, mas que a gente está empregando energia e transformando pouco a pouco a nossa vida, trazendo todos os potenciais, usando tudo isso a nosso favor e principalmente alinhando essas energias que são desenhadas no céu com a nossa forma de agir e garantindo cada vez mais a materialização positiva, usufruindo cada vez mais desses potenciais todos que a astrologia mostra pra gente. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ative o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link do WhatsApp para quem quiser marcar consulta, ver como estão esses trânsitos, como essas energias estão atuando aí no seu mapa natal, pode me chamar, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.